Os primitivos valdenses. Os primitivos valdenses argumentavam que não é necessário ir ao edifício de uma igreja para adorar a Deus. Realizavam reuniões clandestinas em celeiros, em lares particulares ou onde quer que pudessem realizá-las. Ali eles estudavam a Bíblia e treinavam novos pregadores que eram enviados junto com outros mais experientes. Viajavam aos pares de fazenda em fazenda e nas cidades e aldeias, de casa em casa. Desde os primeiros anos, seus filhos já começavam a aprender os evangelhos e as epístolas. A pregação de seus diáconos, sacerdotes e bispos consistia principalmente em citações tiradas da Bíblia. Outras obras informam-nos que os valdenses tinham excelente reputação pelo trabalho árduo, pelo elevado padrão de moral e pela honestidade no pagamento de seus impostos. Eles desassociavam os pecadores impenitentes. Ademais, têm sido chamados de a mais antiga e a mais evangélica da igreja medieval. Assim eram estes tementes a Deus, que foram caçados por seus perseguidores religiosos, sendo muitos deles queimados na estaca. Um grande número deles foram dizimados da terrível cruzada ordenada em 1209. Outros foram torturados e mortos na temida Inquisição, que começou no sul da França em 1229. Alguns dos valdenses conseguiram fugir para outros países e muitos outros se refugiaram nos elevados vales das montanhas dos Alpes, da França e da Itália, onde as comunidades valdenses sobreviveram durante séculos. Entretanto, com o passar do tempo, muitas das doutrinas bíblicas descobertas por Valdo e outros pela leitura da Bíblia foram abandonadas. No início do século XVI, os valdenses foram absorvidos pela Reforma Protestante. Perto do fim do século XVII, eles até mesmo pegavam em armas. Mas os primitivos valdenses, embora acusados de serem hereges, eram realmente pessoas que buscavam sinceramente a verdade e foram pioneiros na tradução da Bíblia, no ensino dela e no modo de vida cristão. Simples. É verdade que não se libertaram de todas as doutrinas da religião falsa babilônica, mas pelo visto viveram à altura do conhecimento que tinham da palavra de Deus. Muitos, pelo que parece, estavam dispostos a morrer em vez de renunciarem à sua fé. Naturalmente, apenas o Senhor conhece os que lhe pertencem. Portanto, podemos seguramente deixar qualquer recompensa de vida futura nas mãos dele. 2 Timóteo 2,19.